Muito bem. Olá, alunos. Vamos dar sequência ao nosso trabalho e vamos falar agora sobre energia potencial elétrica. Então, vamos começar com uma pequena experiência de pensamento. Que experiência que é essa? Vamos imaginar que nós temos um espaço vazio. E nesse espaço vazio, eu vou pegar uma primeira carga e vou deslocar até um certo ponto desse espaço. Coloquei essa carga elétrica aí. O que vai acontecer? Essa carga elétrica, ela tem um campo elétrico. E eu perguntaria, qual o trabalho que a gente teve para trazer essa carga elétrica e colocar ela até aí? Bem, o espaço estava vazio. Então, essa carga se desloca no espaço vazio, não tem forças, nem a favor, nem contra. Se não tem forças, não tem trabalho realizado, né? Então, vamos pensar agora numa segunda carga elétrica. Aí eu pego essa segunda carga elétrica e venho trazendo ela e coloco ela perto da primeira carga. Bem, essa segunda carga elétrica também tem um campo elétrico. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: nesse caso, tem trabalho realizado para trazer essa carga elétrica para perto dessa outra carga elétrica? Nesse caso, tem. Por quê? Quando a primeira carga se deslocou, não havia campo no espaço e, portanto, nenhum tipo de força foi feito para deslocar essa carga. Mas quando eu trouxe a segunda carga elétrica, já havia campo no espaço e, portanto, tem forças a favor ou contra agindo sobre essas cargas. Portanto, a gente vai ter trabalho realizado, né? Então, nós temos aqui que essa carga aqui, no caso, considerando essa positiva e essa positiva, nós temos a força que essa exerce sobre essa e a força que essa exerce sobre essa. Então, teve trabalho realizado? Teve. E o que aconteceu com esse trabalho realizado para poder aproximar essas duas cargas? Esse trabalho realizado acabou dando para o sistema uma certa quantidade de energia. E essa energia vai receber o nome de energia potencial elétrica. Muito bem. E quanto que vale essa energia potencial elétrica? Aí nós temos dois casos, basicamente. Primeira situação, nós temos duas cargas elétricas separadas por uma distância d, que está aqui. Neste caso, a energia potencial elétrica, nós não vamos demonstrar, mas a energia potencial elétrica pode ser calculada fazendo a constante K vezes a carga Q1 vezes a carga Q2, dividido pela distância entre elas. Cuidado, porque essa fórmula é muito parecida com a fórmula da força elétrica, que a única diferença é que aqui era a distância ao quadrado, então agora é só a distância. Então, se eu tiver duas cargas que eu conheço os valores, separadas por uma distância, que eu também conheço o valor, no meio, que eu também sei qual que é, eu posso calcular a energia potencial elétrica dessa maneira. É importante lembrar que a energia potencial elétrica, ela nunca é de uma carga sozinha, né? Não se fala em energia elétrica para uma carga individual, né? A energia elétrica é sempre de um sistema de cargas, né? Isso é importante. Muito bem. Se eu tiver uma carga elétrica sozinha no espaço, a energia potencial elétrica dessa carga, ou do espaço, vai ser zero. Se eu tenho duas cargas elétricas, aí eu tenho energia potencial elétrica, que é calculada com essa formulazinha, como nós já dissemos. E se eu tiver mais do que duas cargas elétricas no espaço? E se eu tiver, por exemplo, 3 ou mais cargas no espaço? Neste caso, por exemplo aqui,
Como é que vai ficar o cálculo da energia potencial elétrica desse sistema? Bem, nós vamos calcular a carga entre a energia entre cada duas cargas elétricas. Então, eu vou ter que calcular a energia que existe entre Q1 e Q2, a energia que existe entre Q1 e Q3 e a energia que existe entre Q2 e Q3. Então, aqui está a energia entre Q1 e Q2, aqui está a energia entre Q1 e Q3 e aqui está a energia entre Q2 e Q3. Então, essa energia aqui que eu calculei aqui, ela serve porque a gente conhece as cargas elétricas envolvidas e o posicionamento de cada uma em relação à outra. Então, sabendo disso, vamos agora para um exemplo completo, um exemplo numérico da aplicação dessa formulazinha. Então, nosso exemplo é o seguinte. Vamos considerar o espaço vazio e eu pego uma carga de 4 microcoulombs, que é trazida do infinito e colocada nesse espaço. Então está aqui a nossa carga colocada no espaço. Primeira pergunta, qual a energia desse sistema que é formado por uma carga só? Bem, a energia desse sistema é zero, porque uma carga sozinha não tem energia. Agora eu vou trazer uma segunda carga e vou colocar a 2 metros da primeira carga. A primeira carga tem 4 microcoulombs e a segunda tem 6 nanocoulombs. Distância entre elas, 2 metros. Qual a energia agora desse sistema de duas cargas? Bem, agora tem energia. A energia vai ser K, Q1, Q2 sobre D. Fazendo a continha, a gente tem que a energia entre essas duas cargas elétricas é igual a 108 joules. Agora vamos pensar o seguinte. Vamos considerar que eu vou colocar uma terceira carga perto dessas duas, com esse posicionamento aqui. Qual vai ser agora a energia desse sistema? Bem, agora a gente vai ter que fazer a energia entre essa, que a gente já tem, entre essa, e entre essa e essa. Então, a energia entre essa de 4 e essa de 2 está aqui. A energia entre a de 2 e a de 6 está aqui. E a energia entre essa de 4 e essa de 6 aqui, nós já havíamos feito a conta antes, que tinha dado esse valor. Conclusão, a energia total desse sistema de 3 cargas vale esse valor aqui. Muito bem. Vamos agora